Olá, meus amigos, boa noite. Estamos chegando para mais esse encontro, onde hoje, quarta-feira, nossa noite de falarmos um pouquinho do Evangelho, dos ensinos de Jesus. E estamos usando o livro Pão Nosso como reflexão nas quartas-feiras. Esta obra que aqui se encontra, olha, Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E nós estamos na lição de número 39 desse livro. E os amigos estão chegando aqui, Júlio César, Betinha, Célia, José Carlos, Antônio, Aline, muita Jejane, como sempre nas quartas-feiras, Maria Cristina, Tânia, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer inicialmente a nossa prece, o nosso pedido a Deus, para que tenhamos essa noite verdadeiramente feliz. Pai de bondade, sê conosco nesse instante, para que possamos ser com todos, Pai. De alguma sorte, fazemos o melhor por nossas vidas e por aqueles que nos rodeiam. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos amparando, nos iluminando, nos assistindo, e que a paz permaneça em nós, agora e sempre. Vamos lá, então? Começando as nossas reflexões, a lição de número 39 do livro Pão Nosso tem como título Convite ao Bem. É uma vivência de Jesus, faz parte o versículo, que vai ser o versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 10, faz parte de um momento em que Jesus era um sábado e ele estava na casa de uns fariseus comendo pães. E neste momento ele enxerga um homem hidrópico. E é sábado, o sábado eles não fariam qualquer trabalho, não realizariam qualquer tarefa. No entanto, Jesus, ao perceber este homem, a hidropsia é o estado de edemas, inchaço. Então o homem tinha inchaços pelo corpo, quer dizer, ele não estava bem, podia ser um sinônimo de um problema de rim ou de coração, enfim, uma pressão alta que poderia provocar esse inchaço, uma retenção de líquidos. E Jesus, naquele momento, ao perceber a dificuldade daquele homem, ele o cura, ele livra aquele homem da hidropsia, daqueles edemas que ele estava portador. E ele é criticado por aqueles fariseus que dizem, como ele fazia isso num dia de sábado? A questão é essa. E Jesus simplesmente diz assim, olha, quem é que tendo um jumento ou um boi, e esse jumento ou boi caindo num buraco, sendo um sábado, ele não vai lutar para tirar o seu animal desse buraco? É lógico, um jumento ou boi na época valiam tanto quanto uma Ferrari hoje para qualquer um. Porque não eram todos que tinham, não eram todos que possuíam alguma coisa assim. E é claro que se isso viesse a perecer, eles providenciariam a saída, o resgate daquele animal da situação difícil em que se encontrava. Então todos se calaram, porque seria uma atitude normal socorrer um animal que lhe pertencia. Jesus então olha naquela sala e se dirige especialmente àqueles que foram chegando para participar daquela ceia e foram procurando os primeiros lugares naquela casa, para se sentar nos primeiros lugares. Então é a estes que ele se volta nesse instante, aos que procuravam os primeiros lugares, e ele diz da questão de que muitas vezes, ao sermos convidados para alguma coisa, nós nos colocamos à frente como os mais importantes, e aí chega alguém mais importante que nós, e nós somos obrigados a sair do lugar em que estamos para ceder àquele que realmente era o merecedor daquele local. Ficaria muito vergonhoso passar por isso. Jesus chama a atenção dessas pessoas. Alguém aqui me perguntou qual é o capítulo. Nós estamos falando do capítulo 39, a lição número 39 do livro Pão Nosso.
nessa nossa noite de evangelho. E aí é que vem o versículo em questão que abre as reflexões desta noite, quando Jesus diz: mas quando fores convidado, vai. Vai e senta-se nos últimos lugares, porque se o teu amigo te reconhecer e entender que você merece um lugar melhor, ele te chamará. E você será honrado, você será glorificado, e você será reconhecido, e isso será motivo de alegria para o seu coração. Então, o Emmanuel se pega nessa frase de Jesus, quando dizia assim: Helena, obrigada, bem-vinda ao seu lar, que bom, que Deus abençoe o seu lar. Então ele diz assim: quando fores convidado, vai. Era a primeira lição, e é nisso que Emmanuel se prende para fazer os comentários dessa noite. A todo instante estão sendo convidados a trabalhar na seara de Jesus, que é a seara do bem. Independente do nome Jesus ou da tradição religiosa, quando somos convidados a trabalhar para o bem e pelo bem, nós estamos trabalhando para o amor na terra. Nós estamos trabalhando para todas as criaturas. E é isso que ele diz: se você for convidado, vai. Vai, mas não queira se mostrar tanto. Vai, mas permanece numa posição em que, reconhecido por quem o convidou, alguma coisa pode ser oferecida em destaque ou não. Mas vai, porque o seu contributo será importante. E neste comentário, então, Emmanuel diz: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, saudável, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O bem é fonte divina, porque Deus é a maior manifestação do bem. Deus é todo bondade. Então, o bem vem desta fonte para todos nós. E ele traz consigo valores imortais, a alegria de fazer o bem. Ninguém vai nos roubar. O prazer de ter ajudado, ninguém vai nos roubar. A consciência tranquila de ter feito alguma coisa por alguém que necessitava, e aí estamos em paz. Quem vai tirar isso de nós? Ninguém. Todas essas criaturas estarão, sim, recebendo essas bênçãos imortais. Maura, Leila, que bom que vocês estão aqui conosco. Boa noite. Continua Emmanuel a nos dizer: o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil, ele vai fazer uma comparação nessa página com o homem na infância, o homem na adolescência e o homem na fase adulta, com tudo que ele aprende, porque o bem sempre nos é oferecido, o convite no trabalho do bem sempre nos é oferecido, e nós estamos prontos, porque nós viemos ao longo do tempo aprendendo a fazer o bem, a ajudar, a prosperar a vida de alguém, a conduzir por caminhos melhores. Então ele diz assim que na infância a criatura recebe o conjunto de apelos de um sublime manancial. Mas que manancial é esse? Onde uma criança vai buscar os apelos às atitudes no bem. Onde essa criança vai buscar na infância? Oi, professora, boa noite, André, boa noite, Gice, boa noite a todos que estão aqui conosco. Veja, de onde vem o convite sagrado que é repetido anos a fio na infância, no período da infância de uma criança? Vem através dos amorosos pais humanos. Há uma diferença nessa fala de Emmanuel. Ele não está dizendo que vem de todos os pais humanos, mas vem através dos amorosos pais humanos. Aqueles que, estando pais, biologicamente falando, ou não, ou por adoção, enfim, por esses laços de vida em família, de uma constituição de família, não necessariamente se mostram como amorosos para com os filhos que geraram.
Mas aqueles que são pais amorosos verdadeiramente, eles vão procurar incutir nesses filhos o bem, as atitudes no bem. Vão sempre passar lições para que eles se desenvolvam no caminho do bem, no caminho da retidão, no caminho da alegria. Então, vem primeiramente na infância através dos pais. Alex, Dilza, Elaine, boa noite. Todos vêm também dos mentores escolares. E é interessante ele usar essa palavra mentores. Ele não falou de professores simplesmente, como um profissional da educação que muitas vezes nem se envolve com o aluno. Aluno é só um número de chamada para ele. Mas ele está falando de mentores, de professores que verdadeiramente abraçam a educação, abraçam seus alunos como uma continuidade de si mesmo e estão ali para ajudar a encontrar caminhos, a se tornarem pessoas melhores, com palavras boas, com ensinamentos bons. Boa noite, Solange, boa noite, Cláudia, Márcia, que bom que estamos juntos. Então, esses mentores escolares, que são verdadeiros professores, não apenas no título, mas de alma, de corpo e alma, são aqueles que colaboram na infância para uma criatura se tornar mais feliz, trabalhadora do bem. Da leitura salutar. Aqui temos Elizabeth, Júlio, todos conosco. A leitura salutar. Nem toda leitura que fazemos é salutar. Tantas coisas ruins existem, tantas porcarias, porque o papel aceita tudo, ou no mundo digital a telinha vai refletir tudo que é escrito e postado nela. Então nem tudo presta. Nós temos que ter esse cuidado de leitura boa, porque a boa leitura para a criança ensina um caminho melhor, ensina ética, ensina moral, ensina perdão, ensina amor ao próximo. Então nós temos obrigatoriedade de olhar o que é que as nossas crianças estão lendo, estão vendo, estão recebendo como orientação para um caminho. Boa noite, Rosana, Rosângela, Cidinha, Fernando, Sebranelli, que sejam bem-vindos. Também a criança recebe do sentimento religioso. Não importa qual a religião. Importa que a criança precisa ser direcionada para esse lado de espiritualização da criatura, de entendimento de um Deus, cada um com o nome que quiser, com a forma que quiser apresentar, mas esse Deus que é o Criador, que é o responsável por todo o universo, que está ali coordenando todas as vidas. Nós precisamos passar esse sentimento, e sentimento religioso também vem junto com o sentimento de religiosidade, que é amor ao próximo. Essas manifestações vão trazendo para a criança um acervo de conhecimentos e diretrizes para a sua vida. Boa noite, Cláudia, Elaine, Simone, sejam bem-vindas. E também dos amigos comuns. Não pensem que as nossas crianças não recebem informações, lições, aulas dos amiguinhos. Claro que sim. Nós estamos na fase da infância recebendo como uma esponja, se embebendo de tudo que nos cerca, de tudo que chega até nós. Então é preciso cuidar em todos esses aspectos para podermos fazer com que essa criança receba o que é bom. Carol, boa noite, Tânia, Rosana, Tarashima, que bom que estamos juntas. Entretanto, continua Emmanuel, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Recebem tanta coisa na infância e às vezes lá na adolescência
desviam-se de um caminho, não têm o comportamento ideal e às vezes os próprios pais perguntam: meu Deus, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo o que era possível para que este filho, essa filha se tornassem criaturas do bem. Como é que ele tem um comportamento desses? Então, raras, diz Emmanuel, raras as crianças que, mesmo recebendo todo esse suporte do bem, chegam à adolescência como criaturas verdadeiramente boas, éticas, dignas. Boa noite, Alice, José Maria, Ubatuba presente como sempre. Ainda nos diz: quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Então, na adolescência, estamos muito sujeitos aos chamados da carne, da materialidade. Alaide, boa noite, chegando agora, que bom. Este chamado, às vezes, é muito forte sobre a pessoa. E embora ela tenha todo aquele manancial de conhecimentos, Beth, Ângela, que bom, ela não resiste a esse chamado. Estaria então perdido tudo que foi semeado na infância? Tudo aquilo de bom? Não, meus amigos, isso é momentâneo. Isso, se as estruturas internas foram bem trabalhadas na infância, mesmo na adolescência, esses desvios do caminho pelo chamamento das coisas materiais tendem a não durar muito, a voltar ao eixo. Boa noite, Liane. Os apelos, todavia, continuam. Então, vimos que existem apelos do bem na infância e eles nos chegam por toda esta ajuda de pais, professores, amigos, leituras, o mundo que rodeia a criança, formando uma criatura do bem. Vimos que também na adolescência os apelos chegam, mas muitas vezes o jovem não ouve, não percebe, porque ele está mais voltado a este mundo material. Mas os apelos param aí? O ensino para aí? Não. Diz Emmanuel, aqui já na fase adulta, é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Então vamos, quantas pessoas neste momento de quarentena que estamos vivendo têm lido muito? Humbertinho, Eduardo, Ana Luísa, que bom que vocês estão aqui. E tomara que estejam lendo muito coisas boas para trazerem consigo verdades no interior da alma. Ali é o companheiro generoso que insiste em favor da realidade luminosa da vida. Amigos que nós encontramos no caminho. Pessoas que cruzamos lá no passado e de repente, na nossa fase adulta, na maturidade, reencontramos. Ou pessoas, amigos novos que fazemos e que têm algo a nos oferecer, uma palavra boa, um convite para uma ação melhor. É tudo isso que é o convite de Jesus para nós. Boa noite, Vera. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente. Que interessante, somos rebeldes mesmo. Nos rebelamos contra essa lei que é a lei de amor, a lei de Deus, e desejamos que aquele morra, este desapareça, enfim, que suma de uma vez, que uma bomba caia na cabeça de alguém. Nos rebelamos a atitudes, a pensamentos mais felizes, às vezes porque estamos magoados, feridos, entristecidos, enfim, com dificuldades. Maria Helena, que alegria! Boa noite, Alfenas! Que bom, que bom! Então, nós estamos aqui refletindo sobre esse nosso quadro de rebeldia, mesmo na fase adulta. Somos rebeldes e rimos, costumamos rir inconscientemente, passando todavia a marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilíbrios dos pensamentos. Vejam, se não vamos por bem, nós vamos.
Marina, boa noite. Nós vamos, porque se não pegamos a trilha por nós mesmos, por vontade própria, por desejo de viver melhor, as dificuldades nos atingem. E qual é o poder da dor, da dificuldade, dos momentos mais duros? De fazer com que a gente retorne ao caminho que por algum momento nos desviamos. Estamos juntos, Isabel, com certeza. Então, nesta caminhada, estamos juntas buscando retificação de nossos desvios ao longo da estrada. Estamos aqui tentando fazer o melhor. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. As palavras de Jesus, que nós temos como registro já há mais de 2000 anos, elas não se findarão em próximos 2000 anos. Elas são eternas, caindo na alma da criatura, no ímo do ser, elas se fortalecerão e elas serão nosso guia, nossa estrela, nosso caminho. Aí ele insistentemente dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos entender que os seus ensinos, porque ele não nos obriga a nada, ele nos ensina e nos convida ao trabalho. E daí a frase da noite: mas quando fores convidado, vai. Se fomos convidados, estamos convidados por alguma razão, porque gostam de nós, porque entendem que podemos colaborar em alguma causa, porque de alguma forma nós somos importantes, porque fomos convidados. Então, vamos participar do convite que nos chegou, de tudo que podemos fazer. Cacá, Cidinha, que bom! Todos assistindo aqui conosco, este encontro festivo para os nossos corações. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não é ele, Jesus, nos conduzindo, mas é o ensino que ele nos deixou, servindo de trilha para os nossos passos, a fim de nos aproximarmos do Pai cada vez mais, da grandeza, da pureza, da beleza, do amor que o Pai representa. É por aí que nós vamos trilhando os nossos passos e encontrando os nossos caminhos. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. O clarim é aquele toque, de um instrumento de sopro que anuncia o amanhecer num quartel, num batalhão. É o toque para o amanhecer, para que a vida comece, para que todos despertem. Clara, que bom! Nós também gostamos de encontrar os amigos aqui. Mara, que bom! Há um clarim, há um toque de despertar nas palavras de Jesus. E o que Emmanuel nos diz é que se esse toque já chegou, já fez com que despertemos no convite ao bem, que nós possamos então aceitar as claridades, esse novo amanhecer. É o toque do amanhecer, é a nova vida, é um novo ciclo, é um novo tempo do nosso existir, a partir dessas mensagens do Cristo, que a gente faça alguma coisa melhor. Que bom, Cáter, que você está conosco também, Márcia Hoffmann, uma alegria sempre. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Jesus nos convida. O toque da vida para o nosso despertar já tocou há tanto tempo. E assim, nós estamos convidados a seguir. Nós não precisamos esperar o aguilhão da necessidade, da dor, da dificuldade, do trabalho. Nós não precisamos disso para seguir um caminho melhor com alegria no coração. Alda, boa noite. Silvinha, boa noite. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Na hora da dificuldade, na hora da dor, torna-se mais difícil de encontrarmos segurança
de encontrarmos um porto seguro para estarmos ali na hora da tempestade. Agora, se nós já estivermos nesta direção, deste porto seguro, navegando constantemente, aportando aí para o nosso descanso, na hora da tempestade nós sabemos exatamente onde aportar, como aportar em segurança, para que nada nos tire a alegria de viver. Fernanda, boa noite. Marcela, boa noite. Regina, boa noite. Que bom que estamos juntas. Como sempre, a vida faz com que a gente esteja constantemente se reencontrando. Márcia, que bom, Márcia. Estamos juntos mesmo. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, porque é na hora da dor, é na hora da aflição que nós lembramos de oração, que nós lembramos de ir ao culto dessa ou daquela tradição religiosa, que nós lembramos de fazer as promessas de que vamos melhorar, que vamos mudar. É sempre na hora da dor que nós gritamos. Sempre. Nós não fazemos disso um hábito, dessa vivência, desse intercâmbio com o Cristo, com a espiritualidade superior, um hábito do nosso existir, a não ser na hora em que nós temos a dor. Então, a maioria caminha para Deus, diz Emmanuel, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Não há necessidade de tamanhos sofrimentos, não precisamos de algum chicote no lombo para poder pegar o trilho correto, meus amigos. Nós podemos seguir com consciência desperta, fazendo o melhor que pudermos. Não somos santos, não estamos candidatos a mentores espirituais de ninguém, nem a santos, nem canonizações nenhuma. Não, estamos candidatos a pessoas melhores. Hoje, melhores que ontem. E amanhã, melhores que hoje. Candidatos de nós mesmos. É isso que temos que fazer com esses ensinos de Jesus, que nos beneficiam enquanto estamos beneficiando outras criaturas. Regina, minha prima, boa noite. Que bom que você também está junto conosco. Esta página, então, falava deste convite ao bem e da ajuda que temos tido desde a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa idade madura, através de amigos, de parentes, de boas leituras, de reflexões. São muitos mecanismos oferecidos a nós. E hoje é para nós um dia especial, porque hoje o Evangelho segundo o Espiritismo está fazendo 156 anos. Ele veio à luz do mundo no dia 15 de abril de 1864. Então está fazendo 156 anos que essa obra existe. E a gente gostaria de gastar aí uns minutinhos da noite de hoje falando um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, nós temos que lembrar que de início não se chamaria Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles textos que servem para reflexão, como um código de moral, um convite de que possamos pensar a vida de uma forma um pouquinho diferente e, consequentemente, termos atitudes diferenciadas, ele veio inicialmente com o título Imitação do Evangelho, lá em 1864. Mas por conta de um amigo de Kardec, eles entenderam que este título, Imitação do Evangelho, poderia parecer um descaso diante do Evangelho que a Igreja Católica trazia no Novo Testamento da Bíblia. Seria até ofensivo. Então, por que colocar assim? Optou-se por colocar Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, de conformidade com o pensamento da filosofia espírita. É assim que nós temos Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Lucas.
Evangelho segundo Mateus e tantos evangelhos apócrifos que existem. Quer dizer, é de acordo com a ótica do evangelista que escreveu, daquele que escreveu. Portanto, para nós, Evangelho segundo o Espiritismo é o enfoque dos ensinamentos de Jesus de conformidade com os postulados da doutrina espírita, da filosofia espírita. Dora, boa noite. Débora, que alegria estar com você também. E por isso, não é uma obra que vai desdizer o Novo Testamento, em hipótese alguma. Pelo contrário, os 28 capítulos que compõem esta obra, Kardec usa citações, analisa versículos do Novo Testamento e alguns até do Antigo Testamento. Mas analisa trazendo esta colaboração da sua parte, quando abre o capítulo, e depois nós temos uma sequência de psicografias à época, de colaboradores que estão refletindo sobre aquele item analisado, como fizemos agora com as palavras de Emmanuel em cima de uma fala de Jesus, para nos ajudar, para que mesmo nessa idade adulta, a gente tenha um orientador, a gente tenha alguém que nos esclareça, que nos ajude a entender um pouquinho, porque eu posso dizer a vocês que depois que nós estudamos a filosofia espírita, a Bíblia se tornou um livro maravilhoso, de uma leitura fantástica. Tudo que tem ali é uma beleza, a nossa mente se abre para esse entendimento. Cristina Arena, boa noite. Fernanda Ramires, boa noite. Então, o que é que contém essa obra que hoje está fazendo 156 anos de existência? Ela contém, na vivência do Cristo, nos relatos do Novo Testamento, nós temos, primeiro, atos comuns da vida do Cristo. Então, Jesus foi a um lugar, Jesus foi a outro, Jesus visitou esta casa, Jesus foi a um casamento, a uma bodas. São atos da vida dele, relatados. Depois também nós temos os milagres. Ele transformou água em vinho, ele curou o cego, ele curou o leproso. Vários milagres estão narrados em o Novo Testamento. Também as profecias, quando Jesus olha para o templo de Jerusalém e diz: não ficará pedra sobre pedra, e haverão dores, ranger de dentes. Ele está falando de momentos de sofrimento da humanidade. São profecias. Também as palavras da igreja da época do Cristo, que se formou da igreja primitiva, que vem ali, e nas traduções atuais também, palavras da igreja católica, especialmente, que veio trazendo ali o seu contributo dentro do Novo Testamento. Todas essas 4 partes são possíveis de discussões teologais. Os teólogos discutem, os filósofos discutem, este quer entender de um jeito, o outro quer entender de outro jeito, cada um defendendo de acordo com o seu ponto de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo deixou esta parte para esse tipo de questionamento, de discussão, e ocupou-se única e exclusivamente dos ensinos morais do Cristo. O que ele veio nos ensinar como regra de vida. Então, neste ponto de ensinos morais, o que Jesus nos disse: ama o próximo, ama os pais, faz o melhor, ajuda esse, ajuda aquele, sempre ama a Deus, ama a si mesmo. Todas essas falas de Jesus que estão norteando o nosso crescimento espiritual, essas falas, elas são concordes em todas as religiões. Elas não sofrem alteração. Ele disse como regra de conduta de vida, está dito. E ninguém duvida desse registro ou discute se é bom ou não é bom seguir a vida com esta ajuda. Valéria, Ruth, Silvia, sejam bem-vindas. Então as religiões apegaram-se mais à parte mística
do Novo Testamento, especialmente, do que a parte moral, porque o Evangelho é todo o Novo Testamento. Então pegaram mais a parte mística do que a parte moral. Por quê? Porque a parte moral que Jesus traz exige de nós uma reforma, mudança, uma transformação interior. E essa transformação vai se refletir na vida particular, tanto quanto na vida pública. A nossa mudança é total. E isso nem sempre agrada as pessoas. É mais fácil nós ficarmos no campo do místico do que no campo da mudança interior, da força que temos que empreender em fazer o nosso processo de mudança interior. Ubatuba Espírita, boa noite, obrigada. Anita, obrigada. Então há um código de moral nas palavras de Jesus que é universal. O viver bem, o fazer o bem é universal, não tem esse nem aquele. Então a obra Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, os ensinos morais de Jesus de conformidade com o ensino dos Espíritos, o ensino da doutrina espírita a respeito de Deus, da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade, das muitas moradas da casa do Pai. Solange, estava sentindo falta de você. Maria Cláudia, que bom. Eu, especialmente, gosto demais do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que ali está registrado tudo que essa obra traz, a razão do existir dessa obra. E hoje, aniversário do Evangelho, nós precisamos pensar um pouquinho nesse prefácio que é assinado pelo Espírito da Verdade. Apenas o primeiro parágrafo diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Essa é a tarefa da espiritualidade superior. Yara, que bom! Os Espíritos do Senhor, quer dizer, não são quaisquer espíritos. São espíritos elevados, aqueles que nós chamaríamos nossos anjos de guarda, os protetores, os mentores espirituais, os zeladores do planeta. Chamem como quiserem, mas esses espíritos estão obedecendo a uma ordem de comando, como se fosse um grande exército obedecendo ao seu general. E a gente sabe que ordem dada é ordem cumprida. Eles não questionam, eles vêm cumprir. E qual é a tarefa para a qual eles foram enviados à Terra, a fim de trazerem ensinamentos? Seu Zé Carlos, boa noite. Enfim, trazer esses ensinamentos para todos nós. Foi este de iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Quantas vezes tivemos cegos para as verdades eternas? Quantas vezes tivemos cegos para os convites de Jesus, ou ainda estamos, para os convites que Jesus está fazendo, numa hora de dificuldade no mundo? Estamos convidados a colaborar, a participar. Todos estamos convidados a fazer alguma coisa de bom. E eu vou aproveitar e fazer 2 convitinhos particulares. Primeiro, não esqueça de ir à nossa página lá no Facebook, Marina Ferri, se cadastrar, registrar, bater aquele sininho, porque à medida que vocês forem fazendo isso, quando nós atingirmos lá 1000 inscrições, nós podemos transmitir direto pelo Facebook. Muitas pessoas hoje nos procuraram para entender como elas poderiam assistir sem ser no Facebook. Algumas não têm Facebook. E no YouTube, só quando encerra aqui é que é postado lá. E se fosse assim, todos poderiam ver. Então vamos colaborar com o bem, já que a nossa proposta é refletirmos sobre alguma coisa boa, que ela possa ser estendida a outras pessoas também. O segundo convitinho, agora particularmente para as costureiras de plantão.
a nossa amiga Cláudia, que se encarrega de levar a nossa ajuda aos asilos e orfanatos de toda uma região, uma grande região, não é só Taubaté, Lagoinha, é sul de Minas, Paraisópolis, é Cachoeira Paulista, enfim, toda essa nossa região. Estamos precisando de mais máscaras para o lar das crianças em Paraisópolis. Então, aqueles que estão fazendo máscaras, eu fiz 5, doe 5, faz 5 para doar. E é só nos avisar que a Cláudia manda buscar e aí nós vamos juntando para ver se a semana que vem a gente consegue mandar um suprimento para eles, pelo menos 2 máscaras para cada um, para poderem fazer a troca. Fica aí o convite, é o convite de Jesus chegando. E se nos dizemos cristãos, é claro que vamos colaborar. Ivete, boa noite. Então, meus amigos, Jesus nos diz: eu vos digo em verdade que são chegados o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É essa a razão do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos entender aquilo que Jesus falou e que muitas vezes temos dificuldade de ter compreensão para tudo isso. Então, nós vamos partir para o nosso encerramento, lembrando que se o Evangelho é importante quando falamos, talvez mais importante seja nos habituarmos a fazer o Evangelho no lar, que é uma vez por semana, alguns minutos, a gente poder fazer uma oração, uma boa leitura, se possível um fundo musical, se possível um copo d'água para ser magnetizada, e aí nós vamos então fazer a nossa prece pela família, pedindo proteção para o nosso lar. Uma vez por semana, sempre naquele dia, sempre naquele horário, 10 minutinhos, e nós estaremos criando em torno do nosso lar uma cerca de luz, nos livrando de muitos males que com certeza campeiam pela terra. Vamos deixando uma rogativa. Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Mas se me permites algo pedir-te, te rogo, me auxilies a ser uma bênção para os outros. Vamos encerrando pedindo. Jesus abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa aquelas criaturas que estão nos hospitais, quer como pacientes, quer como aqueles que podem ajudar os pacientes nas suas necessidades. Que possamos ter as bênçãos de luz sobre os nossos governantes, para que façam escolhas mais felizes a este povo brasileiro, que é um povo por natureza alegre, feliz, comprometido com o bem. Possamos, Senhor, ter confiança de que a espiritualidade amiga olha por nós, que as águas dos lares sejam abençoadas, magnetizadas ou fluidificadas com as melhores energias, para que todos possam aproveitar com alegria. Deus abençoe, Jesus ilumine, que a paz esteja em todos os corações, e amanhã estaremos trazendo a boa nova, a água viva de Jesus. Muita paz, gente, muita luz a todos.